bom? Então, meus amores, olha só. Essa semana a gente vai continuar fazendo nossas revisões, tá? Pra gente poder concluir o nosso caderno de atividades, certo, meus amores? Então, a gente está chegando, como eu já falei semana passada, né, na reta final, né, do nosso segundo bimestre e tudo mais. Então, a gente vai precisar concluir nosso caderno de atividades, né, revisar os nossos conteúdos, para a gente poder finalizar, né, a nossa apostila, certo? Para a gente fechar o nosso segundo bimestre e nos prepararmos para o próximo bimestre que está chegando aí, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai trabalhar apenas português, certo? E aí, o que a gente vai trabalhar hoje na nossa revisão? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre fábulas. Lembra que a gente trabalhou bastante fábulas na nossa apostila? Né? Então, nós trabalhamos 3 fábulas, não foi? Será que vocês lembram quais foram essas 3 fábulas que nós trabalhamos? Vamos lá, fiquem pensando aí, tá bom? E aí vocês podem ir citando aí, pensando aí no pensamentinho de vocês, pode pegar a apostila e ir lá, vendo, né, quais foram as 3 fábulas que nós trabalhamos nessa apostila aqui do segundo bimestre, tá bom? Então, nós trabalhamos, né, a fábula da garça velha, não foi? A do burro que queria ser leão, né, que ele estava usando, né, uma pele de leão, né, e também do burrico cantor. Então a gente, no caso, trabalhou essas 3 fábulas, né, a garça velha, o burro na pele do leão, né, e o burrico cantor. 3 fábulas que nós trabalhamos, certo? Cada uma dessas fábulas, né, nós podemos trabalhar elas, trabalhamos os exercícios que nós concluímos aqui da nossa apostila, tá bom? Então, a gente trabalhou bastante coisa sobre fábulas. Lembrando que uma dessas 3 fábulas, a gente trabalhou ela em verso, não foi? Que foi a última fábula, que foi a do burrico cantor. Mas já eu vou mostrar novamente para vocês aqui, para a gente relembrar, certo? Então, olha lá. Então, o que é uma fábula, pessoal? Uma fábula, pessoal, é uma história curta, né? Não é uma história longa, é uma história curta, onde os personagens, né, dessas histórias, elas, no caso, são animais, e elas representam, né, os seres humanos. Então, essas fábulas, por exemplo, não são feitas por seres humanos, elas são feitas por animais. Então, são histórias contadas por animais, né? No caso, os personagens que estão presentes nas fábulas geralmente são animais, né? Então, a gente tem lá a cigarra e a formiga, né? A gente tem lá o leão e o rato, a garça velha, o burrico cantor e tantos outros, né, que a gente conhece. Em relação a fábulas, a gente já ouviu falar bastante, né? Várias fábulas que existem, né? Inclusive a gente, no caso, trabalha muito essa questão da fábula, né? Quando a gente vai contar as historinhas para vocês, né? Lá na nossa biblioteca, a gente tem os nossos livrinhos lá, geralmente a gente trabalha essa questão da leitura com vocês, usando as fábulas. Isso é muito legal, muito importante para vocês poderem entender o que é uma fábula, né? Então, primeiramente, uma fábula é uma história curta, né, onde os personagens que compõem essa fábula geralmente são representados por animais, né, mas que na verdade, né, no caso, na verdade, eles são, os personagens são animais, mas representados por seres humanos, no caso, tá bom? Então, só para vocês poderem relembrar isso que a prof já tinha explicado para vocês quando a gente trabalhou esses conteúdos de fábula, certo? Outra coisa muito importante, pessoal, que a gente pode observar na fábula, é que a fábula, ela sempre tem uma moral, não é verdade? E aonde que fica essa moral da história? Geralmente, ela fica no final da história, não é verdade? Ou em um parágrafo antes, né? Lembrando aqui agora, a gente está lembrando, no caso, né,
de como é que funciona a questão da moral da história, tá bom? Então, quando é que eu posso encontrar essa moral da história? Lá no finalzinho da historinha, que geralmente é bem aqui, ó, no finalzinho, ou uma estrofe antes, certo? E o que essa moral da história, ela não quer nos ensinar, ela nos traz assim para que a gente possa estar aprendendo com ela? Geralmente as morais das histórias, elas trazem todo um contexto, né? Ou seja, como eu posso ser mais clara para vocês? A moral da história, geralmente, ela traz algo para que a gente possa aprender com ela, né? Nos ensina algo, né? Nós aprendemos algo através da moral da história. Por exemplo, aqui da Garça Velha. A moral da história é: não se deve acreditar em conselho de inimigo, né? Então, o que essa moral, no caso aqui da fábula da Garça Velha, o que ela quer dizer com essa frase? Não se deve acreditar em conselho de inimigo. Por quê? Porque a Garça Velha, ela quis enganar os peixinhos, não foi essa a história? Então ela quis enganar os peixinhos para poder se aproveitar e poder, né, ter ali o seu alimento a hora que ela quisesse, de uma forma muito fácil. Ela já estava velha, cansada, ela não conseguia mais ir lá no rio e pescar os peixinhos, não é isso? Então o que ela fez? Ela enganou os peixinhos inventando uma história. Usou lá, né, o seu sapo como cobaia para fazer isso. Então ela chegou lá e falou: seu sapo inventou uma mentira para ele. Diga aqui, o que está acontecendo lá? Olha lá, a lagoa vai ser esvaziada e os peixinhos precisam ir lá para o poço, né, para que eles possam ficar lá tranquilos, protegidos e seguros. Mas na verdade não era bem isso. Ela queria convencer o sapo a aconselhar os peixinhos a irem até lá, né, para se aproveitar e poder se alimentar deles a hora que ela quisesse. Não foi assim que aconteceu? E foi o que aconteceu, né? Então, esses peixinhos, quando foram enganados por essa garça, o que aconteceu? Eles acabaram sendo devorados por ela, né? Porque eles acreditaram na história do inimigo. Então a garça era inimiga deles, né? A garça, ela se alimenta de peixes. Então aqui no caso a garça é inimiga dos peixinhos. Então por isso que ela trama tudo isso para poder se aproveitar deles e se alimentar, certo? Então por isso que diz aqui: não se deve acreditar em conselho de inimigo, né? Trazendo para nós, o que esse conselho quer nos dizer? O que essa moral quer nos ensinar? Que nós temos que ter cuidado, não acreditar naquelas pessoas, né, que contam mentiras, porque muitas das vezes aquela mentira pode nos prejudicar. Acreditar em pessoas que querem o nosso mal, né? Muitas das vezes aquela pessoa está nos aconselhando para o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Certo, pessoal? Então, é para isso que serve a moral da história. Ela traz um aprendizado para nós. Olha que legal, né? Então, nós trabalhamos essa questão da moral da fábula da Garça Velha, né? Com essa moral muito legal aqui, onde nós aprendemos, né, a respeito que nós não devemos confiar em qualquer pessoa, né? Principalmente nos nossos inimigos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Muito bem. Então, olha lá, a gente também trabalhou aqui, né? A gente vai trabalhar na próxima aula a questão de pontuação. Então, a gente vai pular essa partezinha aqui e vai trabalhar na próxima aula, porque a gente vai trabalhar mais pro finalzinho da nossa apostila, né? A revisãozinha. A gente vai trabalhar sinais de pontuação novamente. Então, a gente vai finalizar com pontuação para responder os exercícios do nosso caderno de atividades, certo, meus amores? Então, hoje vocês vão trabalhar português, amanhã matemática, na quarta-feira português novamente, para a gente concluir o nosso caderno de atividades, certo? Muito bem, e as revisões também de português. Muito bem, nós trabalhamos também, meus amores, olha lá, a fábula do burro na pele do leão, que é outra fábula muito legal. E a moral dessa história aqui, o que ela queria dizer? Que fica geralmente no final, né? Não basta mudar a aparência, se a natureza permanece a mesma. Então, aqui na moral dessa história,
dessa fábula, no caso, né? O que aconteceu aqui? O burro, ele queria ser, né? Ele estava cansado, né? De ser, olha lá, todo mundo zombava dele, todo mundo xingava ele, todo mundo ria dele. Ele não queria mais ser um burro, né? Ele queria ser um leão respeitado, né? Como os leões são temidos, e ele queria ser assim. E aí olha lá o que aconteceu, né? Olha lá. Ele, um dia, né, o que aconteceu? Ele, olha lá, o homem desconfiou, observando melhor, e descobriu que o estranho animal tinha orelhas grandes e pontudas, orelhas de burro. Então, o que aconteceu aqui nesse trechinho da fábula que o burro na pele do leão, né? Ele, olha lá, ele estava cansado de tudo isso, e ele fugiu daquela fazenda porque ele estava cansado de ser um burro, trabalhava muito, todo mundo zombava dele na fazenda, ninguém respeitava ele, foi passear na floresta, né? E aí então ele achou uma pele de um leão, né, que estava ali. E ele pegou aquela pele e vestiu aquela pele. Então, a partir dali, ele começou, né, a se sentir poderoso como um leão, forte, temido, né? Só que o seu dono, o homem, desconfiou, olhou para aquele burro, porque ele estava se escondendo do seu dono, né? E ali o homem desconfiou, observou bem, descobriu que o animal tinha orelhas estranhas, orelhas pontudas, orelhas de burro, né? Aí olha lá, o que aconteceu? Isso está me cheirando a tramóia, o dono dele disse, né? Olha lá. Então ele puxou aquela pele de leão e aí falou, eu sabia, né? Eu sabia, olha lá. Agora, olha lá o que ele falou. Pois agora você vai conhecer o maior domador de leões de todos os tempos. Então, por causa daquela mentira, olha lá o que aconteceu com o burro na pele do leão. Então, o homem colocou a pele de leão sobre o lombo do burro e, montando sobre o bicho, trotou para casa, chicoteando aquele animal com muita força. Claro que isso não é legal de se fazer, né, pessoal? Mas aí o que aconteceu aqui? O que essa moral da história, o que essa historinha quer nos trazer? Olha lá, não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. Então não adianta eu mudar a minha aparência por fora, mas se a minha natureza se dentro de mim, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não é verdade? Então não adianta eu querer mostrar para as pessoas uma aparência que não é a minha verdadeira. Não é verdade? Então é isso que essa moral da história quer nos mostrar nessa fábula aqui. Muito legal também, né? Então olha só o que a gente aprende. Né? Que a gente não precisa viver de aparência, eu não preciso mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou, né? Para tentar agradar as pessoas. Eu tenho que ser o que eu sou, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar, certo, meus amores? Então essa fábula também muito legal, nós trabalhamos com ela, desenvolvemos as atividades, conseguimos concluir, né? E por fim, olha lá, a gente trabalhou a última fábula, né? A gente trabalhou a última fábula aqui da nossa apostila. A gente trabalhou a fábula, só que essa fábula, pessoal, a gente trabalhou de uma forma diferenciada. É uma fábula em versos, né? Então ela é diferente. Ela é feita, uma fábula, como se fosse um poema, né? E como é que a gente observa, como é que a gente consegue identificar um poema ou uma fábula em versos, né? Porque o poema ele contém estrofes, na verdade, ele contém cada estrofe. Cada estrofe, né, é um bloco de, vamos dizer assim, um parágrafo, né, no caso, ou da história, ou como eu posso falar aqui, já que versos, né, que a gente está trabalhando, no caso aqui de um poema, um trecho de um poema, né, e tudo mais. Então, no caso da fábula em versos, é a mesma coisa. Se você pegar um poema, fosse trabalhar aqui, eu ia identificar o que é uma estrofe, o que é um verso,
não é verdade? E o que é o verso, pessoal? O verso é quando as palavrinhas, elas se, no caso ali, né, as palavrinhas finais, elas geralmente são parecidas, o som das palavras são parecidos, ou elas rimam, né? A gente chama assim, rima, tem a rima, tem estrofe e tudo mais que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, olha lá, juntamente com os sinais de